Olá, minha querida, olá, meu querido, saudações em seu coração maravilhoso. Bom, depois que eu gravei aquele vídeo que a Verônica me pediu, que é a minha amiga que mora nos Estados Unidos, sobre como lidar com pessoas espientas, eu me deu vontade agora de falar sobre essa coisa dos comportamentos humanos, né, do nosso aprendizado, né, quântico com relação a essas pessoas. E aí, hoje eu vou falar sobre como lidar com pessoas invejosas. Eu diria uma frase muito simples. Como lidar com pessoas invejosas? Seja invejoso. Seja invejosa. Você deve estar perguntando aí, como assim? Pois é. Quando a gente percebe alguma coisa na pessoa, tem uma coisa muito importante que a gente pode aprender. É que tudo aquilo que a gente percebe em outra pessoa, pode ter certeza, é um espelho nosso. O Confúcio tem acho que é um aforismo, né, que diz mais ou menos assim: quando você vir uma qualidade de uma pessoa, né, quando você perceber uma qualidade de uma pessoa, você a elogie. Mas quando você perceber um defeito, analise a si mesmo. Então, e tem aquela máxima do Freud, né, que acho que todo mundo conhece. Quando Pedro fala de João, Pedro fala muito mais de Pedro, né? Então é muito importante a gente perceber que quando a gente fala de outra pessoa é porque nós falamos de nós mesmos. Eu falo isso por mim, sabe? Porque eu, quando eu comecei a entrar nessa coisa de estudar meditação, física quântica, essas coisas, eu, eu pensava, mas eu não tenho inveja, não. Eu posso ter outros defeitos, mas inveja, como eu ter? Como eu ser uma pessoa invejosa? Só que o nosso amado Mestre Jesus sempre falava, orai e vigiai, né? E se a gente puser isso em prática, a gente não vai vigiar os outros, não, a gente vai vigiar nós mesmos e nós mesmos. E vigiando a mim mesmo, eu reparei muita coisa. Eu lembro de um momento na minha vida, quando eu tinha 10 anos, eu era de criança de classe pobre para classe média baixa. E aí, meu pai me colocou numa escola de classe média para classe média alta, uma escola muito boa, muito renomada, né? Isso lá em Campina Grande, na Paraíba, né? Isso até os 11 anos, que eu morei lá até os 13 anos. E aí, o que que acontece? Quando eu fui para essa escola, poxa vida, era diferente da outra escola que eu estudava, que era uma escola mais de crianças do meu nível social mesmo, né? Meu, né? Então, quando eu fui para lá, aquilo modificou. Eu lembro muito bem que tinha um garoto lá que ele era muito inteligente e tinha lá uma espécie de panelinha dos alunos que eram muito inteligentes. Os alunos só tiravam nota máxima, era só, aliás, não se via 9,5, era só 10, assim, né? E é óbvio que as professoras e os professores sempre tinham uma predileção por essas crianças. E naquela época, nos anos 80, aquela visão, se bem que hoje não mudou muita coisa, mas assim, sempre tem essa coisa, né, dos nichos, né, dos grupos, né? Então aquele era o grupo predileto. E eu, assim, sempre do grupo lá dos excluídos. Eu sempre me sentei lá atrás, junto com os bagunceiros. Eu sempre estava e eu sempre fui daquele mediano, aquele aluno medíocre, aquele que só tira notas médias. O suficiente para passar. Eu nunca fui aquele aluno brilhante. Não, já cheguei a ser aluno brilhante em alguns anos posteriores. Mas até então eu era aquele aluno, sabe, meia sola, aquele aluno que só passa o suficiente para passar. E aí o que que acontece? Eu lembro que houve um concurso de desenho lá na escola, e aí o melhor desenho, que era um desenho junino, seria publicado no jornal. E aí esse menino lá, que era o top do top do top,
finalmente teve uma coisa em que ele realmente não foi o escolhido. E quem foi escolhido? Adivinha? Eu. Mas olha só, eu que tinha aquelas crenças de que eu não era capaz, eu nem me aproximava muito, né? Eu tinha a crença de que eu não podia me aproximar muito, porque eu era lá da bagunça mesmo, era da plebe mesmo, né? Então o que acontece? Eu fiquei muito orgulhoso, sabe? Muito feliz de ter sido, né, de meu desenho ter sido publicado. Eu lembro que ele chegou lá na minha carteira lá, né? Que eram aquelas carteiras individuais, né, de antigamente. Ele chegou e olhou meus desenhos, aí mostrou os desenhos dele. Realmente seu desenho é muito bom. Eu tinha uma série de desenhos e tal. E aí eu percebi que, de uma certa forma, dali para frente, eu comecei a me sentir superior a outras pessoas, porque eu desenhava melhor. E eu percebi que eu não me juntava com ele porque eu tinha inveja dele. Entende? E claro que tem outros inúmeros casos, que se eu for citar aqui, a lista é grande. Então, eu jamais me julguei uma pessoa invejosa. Mas depois que eu comecei a recapitular, eu vi que esses casos são os mesmos. Porque às vezes, já reparou que às vezes tem pessoas, né, que torcem para um determinado time de futebol, né? E o seu time, de repente, não ganha aquele campeonato, perde aquele jogo, aí o cara diz, não, mas esse campeonato não valia nada. Valia até o time perder, né? Então, isso tudo são traços que mostram o nosso lado, esse nosso lado mais instintivo, né? E o que é que acontece? A gente percebe como nós somos invejosos. Então, quando a gente se incomoda com uma pessoa, a gente, com certeza, a gente está manifestando aquilo que a gente vê no outro. Porque pode ter certeza, nós estamos conectados e conectadas, não há separação. Essa separação que a gente vê, né, que os chineses chamam de alma pô, que faz a gente visualizar as coisas individualizadas, você como um ser individual, é apenas uma mera impressão. Então, cada pessoa que passa na nossa vida traz um ensinamento. Esse menino me ensinou também eu ver o outro lado. Eu desenvolvi ali também um lado de um complexo de superioridade. Mas, olhando para tudo isso hoje, de uma lente, né, de uma ótica maior, eu vejo que foi um grande aprendizado para perceber que nem eu era inferior e nem eu era superior a ele. Nós estávamos ali num estado de aprendizado e que o nosso ego apenas nos dividia em separações, em crenças. Crenças que me limitavam no meu grupo, que eu não podia chegar nele, e na crença dele, que não podia se chegar no grupo do grupo dos plebeus lá. Então, de uma certa forma, eu desenvolvi esse traço de superioridade, ou seja, eu me percebi invejoso. Então, quando eu digo você se tornar invejoso, não é para você ficar com inveja das pessoas. É porque se você percebeu que tem pessoas que estão com inveja de você, é porque, com certeza, é muito provável, que isso é para dizer que é isso, né? Mas é bom você analisar você mesmo, se porventura você não está sendo invejoso. E perceber se a inveja é onde está o grande mistério, é onde está o grande ganho. Porque a gente ganha, na verdade, de fato, é sendo pessoas íntegras, pessoas verdadeiras, honestas. E a gente só pode desenvolver esses traços se a gente perceber isso em nós mesmos. E saber se a gente está se incomodando com algo que está acontecendo externamente, é porque tem um espelho interno que justifica isso, né? E isso é muito importante. Então eu penso que, quando eu digo você se tornar invejoso, é você olhar para você mesmo, ou olhar para você mesmo, não é? E aí você se perceber que você sim, que você pode errar, que você pode falhar. Agora, é óbvio que existem as pessoas que vêm ali para te sugar, que vêm ali para te ironizar, para te diminuir, e isso também não vai fazer de você um bobo ou uma boba. Você tem que saber se defender. É óbvio que você não vai compartilhar aquilo que melhor está acontecendo na sua vida para qualquer pessoa. Aliás, eu sempre aconselho, nunca divida as suas coisas nem com amigo, nem com parente. Se você tiver de dividir, de falar, desabafar algo interno, converse com terapeutas. As pessoas que têm um contrato, que façam um contrato de silêncio, um contrato de segredo, o qual você possa se abrir verdadeiramente. E esse contrato realmente ele só vai ganhar força quando a pessoa realiza junto à pessoa, né? Quando você desenvolve um contrato dessa forma. Porque você vai falar com um amigo é que nem você pegar um livro e ler bem de pertinho assim. Você não vai conseguir ler nada. Parente também. Então é bom que seja uma pessoa distante, de preferência um terapeuta, seja psicólogo, seja terapeuta holístico, seja quem quer que seja.
que são as pessoas adequadas para você se colocar. Agora, você colocar para todo mundo, cantar vantagem, você não só está ostentando, a ostentação está manifestando a inveja que você tem, porque você, de uma certa forma, você se defende e quer que as pessoas estejam naquele lugar. Então, isso, de uma certa forma, dispara dispositivos internos em você, que são dispositivos muito primitivos, né? Os quais faz você ainda mais propagar a onda da inveja. Então, propagar a onda da inveja é perceber-se invejoso. E perceber-se invejoso é você dizer, eu sou invejoso. E a partir daí, realmente você percebe que é possível sim você ser uma pessoa verdadeira, que é possível sim você ser uma pessoa íntegra. Então, minha querida, meu querido, fica aí essa conectada quântica do umbigo e, como diz os orientais, namastê! As maiores revoluções da ciência contemporânea, sobretudo da física quântica, foi ter incorporado a consciência no cenário da pesquisa, no objeto da observação. So you have to take a quantum leap to that which is not local, which is